Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Amados, falar sobre obediência, a palavra obediência, ela é uma palavra que se tornou muito antipática, sobretudo no nosso contexto de país, sobretudo no nosso contexto de presente. Vivemos num tempo de desconstrução, esse tempo de desconstrução de valores, esse tempo de desconstrução da ética, da moral. Obediência é algo que para a maioria das pessoas causa arrepios. Obedecer. Nós somos bombardeados com tantas vozes falando a respeito de ditadura, de militarismo, e obedecer se tornou algo antipático até mesmo para muitos crentes. Obedecer e democracia parecem duas coisas antagônicas, duas coisas incomunicáveis. Porque no nosso contexto, nós fomos tão, e estamos ainda sendo tão influenciados, tão bombardeados por esta pressão pós-moderna de desconstrução de valores, que obedecer se tornou isto, antipático, uma palavra a não ser proferida, um valor a ser desmerecido. É muito comum ver até mesmo muitas igrejas que obediência não é pregado, não é ensinado. Muitos pastores mesmo se acovardam de pregar e de ensinar e levar a igreja a praticar a obediência. Mas eu quero perguntar a você, você de fato quer ser um cristão autêntico? Então você não pode se deixar ser influenciado pelo mundo. O mundo que entra em nossas casas, o mundo que entra em nossa mente, através dos meios de comunicação, através das pessoas que são formadoras de opinião na sociedade, com as quais nós travamos relacionamento, quer seja numa sala de aula, com um professor, quer seja no ambiente de trabalho, com um chefe, com um líder. Obediência é um valor a ser praticado por todos nós. Mas obediência precisa ser entendida, compreendida, naquilo que é a sua definição e característica. Porque tem muita gente falando de obediência, mas dizendo de outra coisa. Tem muita gente falando de outra coisa e dizendo ser obediência. O que é obediência? Eu não fui buscar nenhuma definição de dicionário para trazer para você. Eu não fui buscar nenhuma visão secular, linguística, do que seja obediência. Eu não fui procurar semântica para trazer para você. Eu vou falar da parte de Deus, da Bíblia Sagrada, e vou te mostrar a diferença entre o que é obediência e o que não é obediência. É com muita dificuldade que muitos pastores hoje, se pregam, não costumam pregar na sua igreja. Quase sempre é um pastor convidando o outro para pregar esse assunto. Felizmente aqui nessa igreja não tem esse problema. E está lá em Hebreus 13, 17. Você pode abrir Hebreus 13, 17? Você achou? Por favor, você pode ler o mais alto que você puder. 1, 2 e 3, vai.
Irmãos, que textinho problemático. Por favor, alguém me dá um microfone aqui. Eu acho que teve tudo a calhar, não é? Por favor, me dê aqui. Obrigado, meu irmão. Vou aqui, o sargento. Vem cá, sargento. Eu ouvi ele porque ele está mais perto. Ele é sargento da Marinha. Me parece que a tradução dele foi escrita por algum marinheiro, algum militar, alguém das Forças Armadas, alguém do militarismo. Lê para nós, por favor, meu filho, a sua versão. A tradução que você tem. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Traduçãozinha antipática. Obedecei aos vossos o quê? Líderes. E sigam suas ordens. Que trocinho, que palavrinha mais antipática ainda, ordem. Quem tem outra versão diferente? Vem cá, eu? A versão dele deve ser do iluminista. Vem cá, pastor, faz favor. Está forte aí, pastor? Diga aí, então. Leia aí. Graças paz, irmão. Graças paz, irmão. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto, desta maneira, tal ministério não seria proveitoso para vós outros. A tradução dele ali traz obedecer às ordens. O dele aqui diz para ser submisso, outra palavrinha desagradável. Ser submisso é ser capacho. Ser submisso é baixar a cabeça. Ser submisso é não ter opinião. Ser submisso, isso não é coisa para democracia. Esse é o contexto que a gente está lidando no dia a dia, no nosso tempo. Há um asco, há uma ojeriza generalizada com essas palavras: obediência, submissão, ordem, e tudo isso por causa daquilo que se tornou a nossa sociedade. Eu não quero falar do mundo e o resto do mundo, eu quero falar da nossa sociedade, da nossa realidade. Nós somos brasileiros. Nós ainda estamos vivendo sob o pejo de um elemento histórico, de um momento histórico e de deturpações históricas que construíram uma verdadeira antipatia generalizada que domina o senso comum e que terrivelmente também se manifesta e está entranhada até mesmo dentro das igrejas. Por quê? Porque a igreja é a composição dos membros, das pessoas que a formam. E nós vivemos muito mais tempo lá em meio ao mundo e sujeitos à influência do mundo, infelizmente, do que aqui. O pastor, quando muito, tem aqui 50 minutos, 1 hora, para transmitir uma mensagem, para ensinar, isto talvez por 3 vezes ao longo da semana, 2 vezes no domingo, 1 vez no meio da semana, enquanto a sociedade e o mundo tem todos os dias, inclusive o domingo, para influenciar com informações contrárias àquilo que Deus estabelece, àquilo que Deus ensina, àquilo que a palavra de Deus nos transmite. Irmãos, a palavra obedecer, obediência, submissão, ela está na Bíblia. E a raiz do pecado é exatamente a desobediência.
o que gerou todos os males que alcançam a nós e que seguirão até a existência do último ser humano na face da terra, é consequência da desobediência, o não obedecer. Obediência é algo que Satanás detesta, odeia. Ele é o pai da desobediência. A desobediência começou foi com ele. Mas no contexto humano, começou com nossos pais, Adão e Eva, que desobedeceram a Deus. E observa que a desobediência, o não obedecer, ele é mais simpático do que o obedecer. Por quê? Porque obedecer significa seguir a vontade de alguém que não sou eu. Obedecer implica submissão. Desobediência significa fazer o que eu quero. Não tenho compromisso com o outro, eu tenho comigo. Mas o que é obediência? Eu quero fazer aqui uma diferenciação para que você entenda o que é obediência. Obediência não é fazer por obrigação. Você pode repetir isso, mesmo que você não entenda bem. Eu só quero que você grave essa frase. Por favor, você pode repetir depois de mim? Obediência. Obedecer não é fazer por obrigação. Pode repetir isso? Você repita, por favor, umas 3 vezes sem pressa. Eu quero que você grave essa frase, por favor. Eu não estou fazendo uma brincadeira com você, eu quero realmente que você grave isso. E quando a gente repete, e a gente repete em voz alta, isso favorece a que nós gravemos. Obedecer não é fazer por obrigação. Há 2 coisas distintas, obediência e obrigação. E tem muita gente entendendo obediência com obrigação. Eu quero te mostrar que há uma diferença muito grande entre obedecer a Deus, ou obedecer uma autoridade, e fazer por obrigação. A palavra de Deus em Hebreus 3,17 diz: obedecei aos vossos pastores, ou aos vossos líderes. E ele diz lá: façam isso com alegria, e não gemendo, para que os líderes, eles tenham alegria no que vão, para que eles possam realizar a sua missão, porque assim você vai se dar bem. Há uma consequência positiva, benéfica para quem obedece, para quem é submisso. O que é? O líder vai desempenhar bem aquilo que é a sua função, e o liderado que está obedecendo vai ficar numa boa. Você pode imaginar que você está dentro do navio. Imaginemos que todos nós agora aqui estamos dentro de um navio. Ali é a proa, que é a frente do navio, tá bem? Vocês estão todos sentados aqui, mas vocês são marinheiros. Vocês não são passageiros, são todos marinheiros. Marinheiro deve obedecer, ou marinheiro deve questionar quando uma ordem for dada? Então eu quero que você imagine o seguinte: eu sou o capitão e eu estou aqui na ponte de comando. Ali é a proa, da proa é a frente, lá é a popa, que é a traseira, os fundos. E aí, quem é que está olhando o mar? É você ou eu? Quem é? Sou eu. Eu tenho um timoneiro, ele é aquele que gira para lá e para cá, hélice, dando atenção à ordem que eu dou. Se eu disser para ele, tantos graus à direita, ele vai girar. Tantos graus à esquerda, ele vai girar. Não se fala esquerda, direita, fala-se bombordo, este bordo. Não é? E aí, eu estou vendo que vem
uma onda muito grande lá. E aí, eu dou uma ordem. Atenção, marinheiros. Corram todos para o lado direito, ou para o lado esquerdo. Porque eu quero que a embarcação ela pese mais para lá, porque a onda vai bater exatamente desse lado. Se eu der essa ordem e você não cumpri-la com vontade e fizer a coisa acontecer rápido, o que vai acontecer? O barco pode afundar. Mas se eu estiver aqui e do meu lado tiver alguém, e esse alguém pega e diz assim, ele está vendo, ele vira e diz assim, ficou ruim o negócio, vai vir uma onda e vai bater do lado de cá. Aí todo mundo corre do lado contrário. O que vai acontecer com o barco? Ele vai virar, ele vai adernar. Por quê? Foi o líder que deu a ordem? Foi alguém. Amados, quando a palavra de Deus diz obedecei aos vossos pastores, aos vossos líderes, porque velam por vós, está dizendo eles têm uma responsabilidade. A visão quem tem é o líder. O liderado recebe a visão. Você sabe por que tem muito problema no casamento? É porque marido e mulher, a mulher quer disputar autoridade com o homem. A gente está vivendo uma realidade em que falar de obediência com mulher é ser chamado de casca grossa, retrógrado, machista, chauvinista. É dizer que a mulher, o homem quer colocar a mulher na condição de capacho. Mas estas coisas são discurso de Satanás na boca das pessoas. Porque liderança não pode ter dois ao mesmo tempo. Você já pensou? Tem dois capitães no navio, um pensa que o melhor é ir para a direita, o outro pensa que é para a esquerda. Como é que fica o negócio? Obediência é algo fundamental para existir no relacionamento entre pelo menos duas pessoas. Há duas pessoas, obediência precisará estar ali estabelecida. A palavra de Deus diz assim, andarão dois juntos, se não concordarem. Quando a palavra de Deus diz, andarão dois juntos, se não houver concordância, é uma pergunta retórica, a resposta é clara, não, eles não vão andar juntos, eles não vão conseguir seguir em frente. Mas concordância é democracia, negativo. Concordância exige submissão, exige obediência. Por que disso? Porque a obediência não é fazer por obrigação. Guarda isso daqui e depois eu volto a isso. Vamos ver primeiro o que não é obediência. Vamos ver aquilo que é obediência entendido pelo senso comum da sociedade, pelo senso comum que está aí disseminado no nosso tempo. Obediência não é fazer por obrigação, e é isto que é entendido como obediência. Obedecer no senso comum significa fazer por obrigação. Alguém deu ordem, alguém mandou, então eu tenho obrigação de fazer. Quem faz por obrigação não faz por obediência. Olha a diferença. A pessoa que faz por obrigação, o que motiva ela a fazer é o sentimento. Que sentimento? Medo. O soldado, ele obedece por medo ou por respeito? Respeito uma ova. Uma coisa que ele é ensinado, claro, existem aqueles que fazem por respeito, mas via de regra, respeito nada. Ele sabe que se ele não fizer aquilo que foi ensinado, ele vai para a cadeia. Ok? Ele vai para a cadeia. Então ele não vê benefício, ele não vê prazer em obedecer. Ele obedece porque ele é adestrado. A palavra adestramento
ela é muito usada no meio militar. Tá certo, soldado? Tá aí, soldado? Adestrar. Adestramento é o que você usa para um animal. E você sabe como é que se adestra um animal? Na base do chicote. Como é que se amansa um cavalo chucro? É com espora e chicote. Você acha que aquele leãozão, aquele tigrão, que antigamente, que agora é proibido, ficava lá, mansinho, dentro daquela gaiola enorme, no circo, e o treinador entrava lá, e mandava ele fazer, o que o treinador tinha na mão? Um chicote enorme, e aquele chicote devia doer muito. Por quê? Porque um leão, eu não sei não, vou aqui chutar, ele deve ter em torno de uns 180 a 200 quilos, talvez mais. É um bicho de 2 metros. Se ele der uma patada, arranca o pescoço do cara fora, por causa do tamanho da garra que ele tem, da unha. Então, como é que ele consegue ficar ali, sujeito, obediente? Ele faz por medo. Medo do que? Do chicote que ele já experimentou. Ele é adestrado. Ele é adestrado. Quem faz por obrigação, faz com a motivação do medo. É um sentimento que leva essa pessoa a fazer a coisa. Quem faz por obediência, não. Quem faz por obediência faz pela razão. Quem faz por obrigação não vê benefício, ele vê a consequência negativa se ele não cumprir. Ele vê a pena. Quem faz por obediência, ele vê o benefício da obediência. Qual é o benefício em obedecer? Se eu obedecer, as coisas serão boas. Quem faz por obrigação? Ele faz pensando, se eu não fizer, eu sofrerei consequências. Quem faz por obrigação, faz com tristeza. Já viu o cara que vai trabalhar? Ele trabalha por quê? Por obrigação. Ele tem que pagar contas. Ele vai pagar. Ele acorda de manhã, ele toma aquele café, ele toma o banho, ele penteia o cabelo, ele vai com a vontade, ele chega no trabalho, ele faz aquilo que ele é mandado. Ele não pensa em fazer nada melhor. Ele não pensa em ir além. Se derem para ele pegar essa caixa e colocar aqui, ele vai pegar essa caixa e vai colocar aqui. Ele nunca vai pensar numa maneira melhor de fazer isso. Não, ele vai fazer exatamente aquilo que disseram para ele fazer. E ele faz com má vontade. Ele faz por obrigação. Ele faz por causa do salário que ele vai receber. Ele sabe que se ele não fizer, ele pode ser mandado embora. Então ele faz por isso. Quem faz por obediência tem alegria no que faz. Quem faz por obediência, ele está lá, ele tem que fazer, mas ele pensa, mas eu posso fazer isso aqui melhor. Ele tem prazer no trabalho dele, ele tem prazer em se relacionar melhor com as pessoas. Ele não faz isso por obrigação, faz por prazer. Quem obedece, quem está fazendo por obediência, faz com alegria. Vamos lembrar esses dois pelo menos? Quem faz por obrigação faz por sentimento. Quem faz por obrigação faz por medo, sentimento. Quem faz por obediência faz por motivação, chamada submissão. A submissão está relacionada à obediência. O medo está relacionado à obrigação. Quem obedece, raciocina, entende, compreende o valor daquilo que está fazendo. Então ele quer fazer com alegria. Quem faz por obrigação, ele não pensa no porquê ele está fazendo.
Ele não pensa, ele não vê valor no que ele está fazendo. Ele sente medo das consequências se ele não fizer. Então ele não tem alegria, ele tem tristeza. Quem faz por obrigação, faz sem consciência de pecado. Como assim? Ele não tem a compreensão de que estar fazendo por obrigação significa estar pecando. Por quê? Porque Deus conhece o sentimento do nosso coração. Deus sabe qual é a intenção com que nós fazemos as coisas, sim ou não? Aí vamos lá na palavra de Deus, a Bíblia diz assim, que nós devemos fazer aos homens como se estivéssemos fazendo para Deus. Então, se eu sou empregado, eu devo fazer para o meu patrão como se eu estivesse fazendo para Deus. Recentemente, não sei quantos assistiram isso, acho que foi uma série no Fantástico, que um empresário ou um diretor de uma empresa, ele trocava de roupa, se descaracterizava, se fazia passar por um funcionário comum, e ele ia conhecer as unidades das indústrias, da empresa onde ele trabalhava, e lidar com alguns funcionários. Teve um desses, que ele, a primeira coisa que ele fez foi lá, ele chegou, tinha num determinado setor, acho que foi o primeiro funcionário com que ele foi trabalhar. O camarada tinha que fazer uma anotação de quanto tempo o caminhão chegava e ficava e depois saía para realizar uma determinada tarefa dentro do galpão. O camarada estava sem relógio, ele tinha que marcar a hora. Aí ele vira para o colega de trabalho, que ele nem sabia que era o patrão dele. Ele diz assim, agora aqui a gente tem que marcar a hora aqui. Que horas são aí? Falei, rapaz, eu estou sem relógio. Eu também estou, meu relógio aqui parou. Vamos fazer o seguinte, vamos estimar uma hora aqui. Então, chuta uma hora aí. E ele chutou uma hora. E ele não sabia qual era a importância das consequências de marcar aquele horário certinho, traria para a empresa. Logo, se fizesse certinho, seria benéfico para ele, para a empresa. Mas não, ele chutou. Ele fazia por obrigação. Se ele estivesse fazendo por obediência, ele não ia chutar, ele não ia mentir, ele não iria fazer daquele jeito. Ele procuraria alguém, fulano, qual horário aí, tá, que horas tem? Colocaria. Meu relógio parou. O relógio pode parar? Pode. Meu relógio parou. Na hora do almoço ele providenciaria de alguma outra forma, ou ali mesmo pediria o encarregado dele providenciar alguma coisa para ele poder ter o relógio. Ele tem que trabalhar com aquilo, mas ele não fez. Aquele diretor foi para uma outra unidade, chega lá e encontra um rapaz que é um supervisor. E em 2 anos aquele supervisor aquele moço tinha sido promovido 5 vezes. E aí ele foi ver por que é que aquele supervisor, aquele moço, em 2 anos foi promovido 5 vezes. O moço foi lá, o supervisor foi lá, ensinou para ele como fazia o negócio. Aí ele fez de qualquer jeito, ele não fez bem feito. O supervisor, que estava lá dando ordens para a sua equipe fazer, ele volta lá e ele fiscaliza, ele vê se foi feito, bem feito. Ele diz, olha fulano, isso aqui você não fez bem feito, não, vem aqui, vamos lá, faz de novo isso aqui, olha, isso aqui ficou, não pode ser assim, porque se deixar assim, no transporte, essa carga pode balançar para lá e para cá, danificar a carga, e aí a empresa vai ter prejuízo. Um outro funcionário que se fosse como aquele que não queria saber de nada, que faria por obrigação, porque ele queria saber do salário dele no final do mês, ia largar isso para lá, não é problema dele, se acontecesse o problema dentro daquele contêiner, e aí? Quem vai saber que fui eu? Eu quero saber de passar logo a hora para eu poder almoçar. E ele foi lá com diligência, ele orientou. Quando aquele diretor depois foi conversar com aquele moço, não, e aí o rapaz, explicando para ele, depois chamou ele no canto e falou assim, olha, o supervisor, falou para ele assim, olha, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer aos homens tudo da melhor forma possível,
como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Então, aqui nessa empresa, faça tudo o que você for fazer, como se você estivesse fazendo para teu Deus. Então, faça o melhor. Aquele moço fazia por obrigação? Não. Por que é que ele tinha sido promovido 5 vezes em 2 anos? Porque ele não fazia por obrigação e alguém estava observando. Quem faz por prazer, quem obedece, querendo obedecer, é abençoado. Quem faz por obrigação, não recebe nada. E a palavra de Deus diz: aquele que faz o que sabe que devia fazer, não é digno de coisa alguma. Porque quem faz só o que sabe que devia fazer, faz por obrigação. Quem faz por obrigação, então não tem consciência de pecado. Para ele. Mas quem faz por obediência, tem consciência do pecado e das suas consequências. Sabe que fazer por obrigação não é obedecer. Quem faz por obrigação não tem fruto de arrependimento. Como é que é isso? Vamos lá. Exemplo bíblico: Jonas. Profeta Jonas. Um livrinho pequenininho, lá no Antigo Testamento, você deve ler. Jonas é um profeta e Deus dá uma ordem para Jonas. Jonas, eu quero que você vá para Nínive e lá você vai levar uma mensagem para aquele povo. Você vai dizer: atenção, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, me mandou aqui para dizer a vocês que se vocês não se arrependerem, em tantos dias, tudo isso aqui vai acabar, vai ser destruído. Deus vai mandar fogo e queimar tudo aqui, vai acabar com tudo. Só que Jonas, ele era judeu. Nínive era uma cidade importantíssima, lá em cima na Síria, num povo inimigo. Nínive era uma das cidades mais importantes de um povo inimigo, que Jonas sabia que estava se tornando uma das nações mais poderosas e a nação mais poderosa da terra, que inclusive submeteria os judeus a serem seus vassalos. Sabe o que Jonas faz? Jonas não quer ir. Jonas não quer o quê? Obedecer. Jonas tem má vontade. Jonas não quer fazer. O que Jonas faz? Ele pega um navio para Tarsis. Ele vai para outro lugar. No meio do caminho, Deus manda uma tempestade. Jonas está bem na dele, dormindo lá no fundo do navio, tipo, tô nem aí. Eles descobrem e vão até ele, acordam-no, e ele diz: não, para parar com tudo, isso aí tudo está acontecendo por minha causa. Jonas tem consciência de que aquilo tudo está acontecendo por causa dele. Sabe o que ele faz? Ele não pega e diz assim: Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, me perdoa. Olha, Senhor, eu tenho consciência do meu pecado. Eu estou arrependido. Eu não queria fazer, mas eu quero pedir ao Senhor agora: me perdoa. Salva a minha vida e a vida de todas essas pessoas. No primeiro porto, eu vou pegar o navio de volta, eu vou para Nínive obedecer ao Senhor. Não. Sabe o que ele diz? Ele era tão rico, ele era tão rebelde, que ele disse para os marinheiros: me joga lá no mar, que aí vai acabar tudo. Ele diz: eu prefiro morrer do que salvar aquele povo. Eu prefiro morrer do que obedecer a Deus. Irmão, quanta gente dentro de igreja está fazendo isso? Quanta gente dizendo crente está fazendo isso?
Quanta gente só falta dizer: eu prefiro morrer do que fazer o que Deus quer, porque a palavra de Deus diz: vós mulheres, obedecei aos vossos maridos, sejam submissas a eles. Mas não, a palavra obediência e submissão, isso, o feminismo, essa influência maldita que vem lá de fora, essa influência maldita que diz para os filhos, quando ouvem Deus dizer: obedecei aos vossos pais, quando diz para o crente: obedecei ao vosso pastor, isso é uma coisa maldita aos ouvidos de quem ouve, muito crente. Por quê? Porque essa influência que vem do mundo, que ensinou que obedecer, isso não é bom, isso é ruim, isso é mal, isso faz com que você seja desmerecido, você vira capacho, você fica sem identidade. Jonas não quis obedecer, ele preferiu morrer. Na cabeça de Jonas, se ele fosse lá e salvasse os ninivitas, o plano de Deus lá na frente ia se cumprir, que era de levar aquele povo a produzir uma severa disciplina sobre o povo de Israel, que tinha cometido tanto pecado, e Deus ia usar aquele povo para disciplinar o povo de Israel. Jonas não queria, preferia a morte. Jogaram ele lá, mas ele morreu. Um grande peixe foi lá e engoliu Jonas. E Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Irmão, eu não sei quanto a você, eu vou ter que imaginar. Eu ouvi um médico falar que o suco gástrico que é produzido por nós, no nosso estômago, se a gente colocasse a mão da gente nesse suco gástrico, ela derretia. Tal o poder de acidez desse suco gástrico. Pensa nisso. Coisa terrível, hein? E que coisa extraordinária que Deus fez, que não arrebenta com a gente, né? Porque senão acabava, corroía a gente por dentro. Se bem que quando tem alguma disfunção, a sensação que a gente tem é que realmente está acontecendo isso, está queimando, está acabando com a gente por dentro, né? Por aí mesmo. Pois aí Jonas está dentro do ventre de um grande peixe. Como será que ele está lá, irmão? Ele está só na escuridão e tendo tempo para pensar? Espera, eu estou aqui, esse negócio está me deixando enjoado. Eu estou aqui só chamando Raul toda hora, porque esse negócio fica lá. E faz, e fica assim, na escuridão. É muito ruim. Você acha que era só isso? Não. Eu imagino que Jonas tenha ficado 3 dias e 3 noites sentindo queimação no corpo todinho. Aquilo ali, querido, era como um inferno para ele. E ali, naquela situação, Jonas pega e Jonas parece que se arrepende. E ele fala com Deus: Senhor, eu vou lá cumprir o que o Senhor mandou. Aí Deus manda aquele peixe vomitar Jonas numa praia. E Jonas vai para Nínive. Quando Jonas chega em Nínive, ele entra na cidade e ele prega. Ele chega, olha a vontade de Jonas: vou obedecer ao Senhor. Ninivitas, Deus mandou vir aqui para dizer que isso aqui tudo vai acabar, vai cair fogo do céu, se vocês não se arrependerem. Já entreguei a mensagem, já cumpri minha missão, tchau. Ele saiu, subiu numa montanha, fez lá um cantinho para ele, um rancho, e ficou de lá só esperando o fogo descer para queimar. Por quê? Porque ele não fez com prazer. Ele fez por obrigação. Ele não teve prazer. Ele não teve prazer. Aí, uma boboreira nasceu aonde ele estava, cresceu, e as folhas, já viu a folha da boboreira? É grande, né? Começou a fazer sombra, e o sol não estava mais castigando tanto ele, mas Deus mandou um verme, e aquele vermezinho foi lá e corroeu a boboreira, e ela morreu. E quando morreu, o sol veio em cima na cabeça dele. Eu imagino que a cabeça dele devia ter pouca telha, porque ele sentiu o calor na cabeça, no quengo, que aí ele ficou meio ali que pedindo a morte. E Deus disse para ele: por que é que você teve tanta dó dessa boboreira, e eu não ia ter
das pessoas que eu criei. Jonas estava ali esperando que Deus mandasse fogo para matar aquela gente, porque ele não teve amor por aquelas pessoas. Jonas fez o que fez com arrependimento ou sem arrependimento? Ele se arrependeu de ter pegado o navio para outro lado. Por isso, não mais agora com medo das consequências. Se eu não for, eu vou morrer. Ele fez com medo ou ele fez com prazer? Medo. Ele sabia o que ele estava passando dentro daquele peixe. Ele não foi com prazer de fazer. Ele não foi com alegria. Ele foi com raiva. Ele foi sem vontade de ir. Ele não teve prazer. Ele não teve arrependimento. Quem faz por obrigação não faz por arrependimento. Tem gente que está dentro da igreja, cometeu o pecado. Tem gente que está fora da igreja, cometeu o pecado, mas tomou consciência porque foi orientado a respeito do pecado, mas não se arrepende. Vem para a igreja por medo, está passando aquela situação, as coisas começam a melhorar, por quê? Porque ainda que não seja obediência, está fazendo o que deve, que é certo, e enquanto a gente faz o que é certo, só uma coisa pode acontecer, o bem para nós. Se você está fazendo certo, seja por obrigação ou por obediência, você só pode experimentar o bem. A palavra de Deus diz que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Ainda que seja por obediência, ainda que seja por obrigação, mas eu esteja fazendo o que é certo, eu vou receber o que é certo. Mas prosperidade é consequência da bênção de Deus para quem obedece. Aí quem fez por obrigação, a coisa começou a melhorar, sabe o que ele vai fazer daqui a pouco? Vai cair no erro de novo. Daqui a pouco começa a não vir mais à igreja, começa a não mais ler a Bíblia, começa a não mais orar, começa a não mais ter comunhão com Deus, começa a não mais buscar a Deus, não tem mais tempo para servir a Deus, você não vê mais na igreja com a frequência que via. Por quê? Porque não teve arrependimento. Foi uma obrigação por causa do medo de passar o que passou. E o medo passa rápido, porque daqui a pouco as coisas estão melhores, aí perde o medo, e quando perde o medo, começa a fazer errado de novo. Quem faz por obrigação, questiona tudo. Eu não acho que não é bem assim não, eu não acho que deva ser desse jeito, eu acho que está errado. Eu não acho que é assim. Quem faz por obrigação tem eu acho toda hora na boca. Carrega uma mochila chamada eu acho. Ou eu não acho. Ou então escrito acho. Tem não acho e tem eu acho. Quem faz por obediência não tem eu acho. Tem eu faço. Quem faz por obrigação produz mudança. Apenas um estado de ânimo. Ele está fazendo por obrigação, ele está fazendo por medo das consequências, não faz com alegria, não faz pensando naquilo que pode produzir, na maneira que possa fazer melhor, é cheio de questionamento, não tem reconhecimento daquilo que fez de errado. Então, quando tem uma mudança, essa mudança é temporária, é apenas isso, mudança, é apenas um estado de ânimo. Adulterou, a esposa descobriu, pegou, aí a coisa, ela foi e perdoou ele, deu uma nova oportunidade, aí naquele momento ele fica com medo de fazer de novo. Por quê? Porque pensa que vai perder, ele pensa na consequência. Daqui a pouco a coisa estabiliza, não houve arrependimento, então ele só mudou, foi só aquele momento, daqui a pouco vai fazer de novo. Quem faz por obediência tem consciência do pecado e das consequências do pecado. Quem faz por obediência sente constrangimento e vergonha. Quem faz por obediência quando peca tem profundo arrependimento.
E arrependimento produz transformação. Você pode, por favor, depois de mim, você dizer: quem faz por obrigação apenas produz mudança, mas quem faz por obediência gera o quê? Transformação. Gera transformação. A palavra de Deus diz, pelo apóstolo Paulo: não se conforme a este mundo, mas seja transformado pela renovação do seu entendimento. Passe a entender. Quem faz por obrigação não quer entender nada. Quem faz por obrigação não tem paciência. Quem faz por obrigação é intolerante. Quem faz por obrigação é arrogante. Quem faz por obrigação é prepotente. Quem faz por obrigação é autossuficiente. Quem faz por obrigação não aceita o confronto do outro para mostrar a ele que está errado. Sabe como é que ele se sente? Ele se sente como se eu estivesse jogando na cara dele o que ele fez. Como se eu estivesse acusando ele do que ele fez. Ele não recebe de outra forma. Mas quem faz por obediência, quando erra, ele recebe a repreensão, ele recebe a exortação. Ele vê na pessoa que está praticando Mateus 18,15 que essa pessoa é seu verdadeiro amigo. Por quê? Porque correndo o risco de que ele fique zangado com ela, ainda assim, este alguém chega até ele e diz: você errou. E não recebe isso como uma acusação, não recebe isso como um jogar na cara, porque tem disposição para obedecer. E aí se arrepende, e porque se arrepende, transforma, deixa de ser o que era, deixa de ser quem era, deixa de fazer o que fez, não quer mais fazer o que fez, sente vergonha pelo que fez, e é transformado. O que faz por obrigação está sempre frustrado. Jonas ficou frustrado quando ele viu que o povo de Nínive se arrependeu, do rei até o mendigo. Jonas ficou decepcionado, ele ficou frustrado, não era o que ele queria. Jonas não queria aquilo. Jonas não teve obediência, Jonas não participou, Jonas não foi parceiro. Quem faz por obrigação não é parceiro. Quem faz por obrigação se sente apenas um empregado explorado. Quem faz por obediência se sente um participante de um projeto importante. Eu quero te perguntar, lá na empresa que você trabalha, você se sente alguém que faz parte de um projeto importante para a vida sua e dos outros, ou você apenas se sente alguém que faz por obrigação para receber o salário no final do mês? Aquele moço, 2 anos, 5 promoções, porque ele se via participante de um projeto em que todos seriam beneficiados. Então ele dava o melhor. Quem faz por obrigação, cumpre aquilo que lhe mandaram. Quem faz por obediência, procura fazer o melhor. Quem faz por obrigação, fica frustrado. Quem faz por obediência, se sente realizado. Eu participei daquilo. Meu nome não está nem lá, mas eu sei que eu participei daquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Meu pai era motorista de caminhão, ele tinha um Fenemê. O Fenemê dele tinha uma coisa chamada chassi corrido. Alguém sabe o que é chassi corrido? Ele fica meio torto. Então a cabine do caminhão de papai, ela era assim, ela era tombada para um lado, literalmente assim. Imagina uma pessoa que tem um problema na coluna, então ela fica meio torta. O caminhão do papai era assim, a cabine dele ficou torta, já era velho. Quando a gente andava naquele caminhão, o caminhão ele fazia assim na carroceria. A sensação que eu tinha é que eu estava andando num pônei, num cavalo, alguma coisa, eu sentado no banco aqui do carona com o papai. Mas papai, ele ia em Japeri comprar areia lavada no areal do seu Santinho, lá num lugar chamado
Concórdia não, puxa vida, depois de Japeri, muita coisa, Conrado, ia lá em Conrado buscar, quem falou Conrado? Gostoso lá, né? Não sei se ainda é tão bom, tinha uma cachoeira limpinha, naquele tempo era limpinha, hoje eu não sei, que era o Rio Japeri, passava ali, que delícia. Tinha um lugar chamado Santa Branca, depois de Conrado ainda, a gente ia lá pegar areia no areal de Seu Santinho. Sabe para onde o papai levava aquela areia? Para a construção da ponte Rio-Niterói. Meu irmão, meu pai não tinha nem segunda série primária completa. O nome dele não está lá entre os engenheiros, os diretores, aqueles que construíram em placa lá mas eu me sentia com um orgulho tremendo por saber que meu pai participou da construção, da obra e a construção da ponte Rio-Niterói. Aí o papai, quando foram construir o aeroporto internacional do Galeão, aquela expansão que você hoje conhece, tem um, tem o dois, né? Era só aquele um que foi construído. E construíram novas pistas. Papai, com o caminhão dele, ia carregar brita nas pedreiras ali de Nova Iguaçu, carregava areia lavada. Papai carregava areia de embolso. Papai carregava grama que vinha lá de Vila de Cava. E nós íamos levar lá para o aeroporto internacional, e eu entrava com o papai no caminhão dele, e eu me sentia contribuindo, construindo, porque eu, desse tamaninho, com a pá que era mais alta que eu, subi em cima daquele caminhão, 12 metros cúbicos de areia lavada, e eu, para jogar aquela areia lá, fazia com o maior prazer, porque vendo aquele aviãozão, eu estou ajudando a construir o aeroporto internacional, prazer de fazer. Eu não me sentia com raiva, desculpe eu estar falando assim, não estou aqui querendo me enaltecer, não, estou dizendo aquilo que foi, eu era criança, eu tinha 12 anos de idade, eu sentia prazer, não ficava triste, porque ao invés de eu estar lá jogando bola de gude, futebol com meus colegas, eu estava ali ajudando o papai a descarregar um caminhão de areia, 12 metros, não, eu sentia prazer, porque eu me sentia participando daquele negócio. Quem faz por obediência, faz com prazer. Ele se sente realizado no que ele está fazendo. Você se sente realizado no que você está fazendo? O que faz por obrigação, ele volta a errar. Por quê? Porque gerou apenas uma mudança. Quando houve o arrependimento, não foi arrependimento, foi remorso. Devia ter feito. Se tivesse feito, eu não estava passando por isso aqui. Aí ele muda, mas daqui a pouco ele volta a errar. O que faz por obediência? Não recai no erro, porque reconhece, se sente envergonhado, pede perdão, confessa. Quem faz por obrigação não confessa erro. Quem faz por obrigação até divide a responsabilidade com o outro. Não, eu errei, mas você sabe também, né? Divide a responsabilidade. Quem faz por obediência reconhece que errou e sente vergonha e não recai no erro. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu quero te perguntar, Jesus se entregou por você? Ele se entregou por você? Ele se entregou por nós? Pecadores, malditos, condenados à morte eterna, indignos da salvação. Ele fez isso por obrigação ou ele fez isso por obediência? O que diz o texto? A si mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício, o quê? A Deus em aroma suave. Eu quero te perguntar, o que você faz, quer seja para o teu patrão, quer seja para o teu chefe, quer seja com relação ao teu esposo, quer seja em relação aos teus pais, quer seja em relação às autoridades, quer seja em relação ao pastor, você faz
E isso é recebido por Deus como um aroma suave. Aquele empregado, aquele supervisor, chamou que era para ele um novato na empresa, que ele estava ensinando o serviço para compor a equipe dele. Ele disse: faça tudo o que você fizer aqui, como se você estivesse fazendo para o teu Deus. Faça o melhor. Sabe por que ele foi em 2 anos promovido 5 vezes? Porque aquele moço era um crente que dava testemunho da palavra. Ele não vivia por obrigação, ele fazia por obediência. Eu quero te perguntar, você tem sido alguém obediente? A palavra obediência para você te causa asco? Você é alguém que carrega a mochila do acho nas costas? Você é alguém que agora parece que se arrependeu, mas aí daqui a pouco você volta a fazer errado o que você fez antes? Você é alguém que tem constância? Você é alguém que tem efetividade? Começa e continua e segue naquele ritmo até o fim? Ou você volta a errar? Você é alguém que tem consciência do pecado, faz as coisas com tristeza, só faz o que te é mandado fazer? Você questiona tudo, é um questionador? Você apenas produz mudança? Depende muito do teu estado de ânimo? Você volta a errar depois de já ter sido confrontado? Ou você é motivado pela submissão racional? Você tem alegria naquilo que te é mandado fazer, que você sabe que deve fazer? Você tem consciência do pecado e das consequências, se constrange, se envergonha quando você erra, se sente mal com isso, de tal forma que você se arrepende, e o seu arrependimento produz transformação que gera em você realização. Você faz as coisas com senso de realização, você faz as coisas entendendo que você é participante de um grande projeto. Você tem servido a Deus? Ou será que porque você faz só por obrigação, você não se envolve no ministério? Você não se integra na igreja? Você é alguém que vive sentado nesse banco e participa de um culto? Que lá na empresa você não progride, mesmo sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus. Outro que é ímpio vai no seu lugar, porque você não faz por obediência. Quem faz por obediência tem senso de honra. Quem faz por obrigação não passa nem perto dela. Pensa um pouquinho. Você tem experimentado prosperidade na sua vida porque você é um crente que obedece? Ou você é alguém que é crente, mas obediência e submissão dentro de você ecoa, retumba como algo negativo, mal, que te provoca desgosto, asco, rejeição, porque você é fruto da influência do mundo. O mundo já te influenciou, a palavra de Deus não. O mundo te corrompeu aquilo que você aprendeu e recebeu da palavra de Deus. Quem vive pela obediência é abençoado. Quem faz por obrigação não tem bênção a receber. Quem vive por obediência é reconhecido. Quem faz por obrigação está vendo sempre alguém seguir em frente e ser promovido no lugar dele. Quem faz por obediência tem senso de realização. Faço parte de algo maior. Quem faz por obrigação só pensa no salário que recebe no final do mês, ou no benefício imediato. Quem faz por obediência enxerga longe, tem um projeto de vida. Quem faz por obrigação, sua visão só vai até o dia 30 ou dia 5 do mês seguinte. Quem faz por obediência está sempre procurando uma maneira melhor de fazer as coisas. Quem faz por obrigação só faz aquilo que lhe foi dito fazer, e ainda faz com má vontade. Obediência não é fazer por obrigação.
Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.